Boa noite, paz seja convosco. Que bom nós podemos nos encontrar novamente na segunda-feira na Escola Bíblica. Um grande abraço a todos e eu já peço que vá dando um toque na turma para que a gente todos possamos estar linkados aqui, participando juntos da nossa aula de retorno, né? Da Escola Bíblica nesse 2021 tão atribulado que nós temos tido. Mas eu quero aqui, com muita alegria, dizer a vocês que nós não podemos parar, né? O ideal seria que a nossa escola fosse como no passado, pudéssemos estar nos encontrando na sala de aula aqui na igreja, batendo aquele papo, aprendendo, podendo com mais liberdade tirar dúvidas e também dar uma parcela de enriquecimento na aula. Mas, infelizmente, não está sendo possível, né? Mas a Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meus amados, vai dando o seu alô aí, o Francisco já está na área, né? Seja bem-vindo, Francisco, que Deus te abençoe. Vai aí espalhando aí para a turma, Esther, né? Hernandes está online, Adriana. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe em Cristo. Enquanto a turma está entrando ainda, enquanto o pessoal está se linkando aí, eu quero aqui lembrar a vocês uma coisa. Olha, nós esta semana, mais especificamente quarta-feira, a partir da meia-noite, nós vamos estar todos unidos na mesma live. Por que meia-noite? Meia-noite do dia 21, nós vamos todos estar unidos, cada um lá na sua casa, no seu aposento, mas linkados na mesma live, e vamos participar de um momento de oração, de intercessão muito importante, um tempo de clamor a Deus por tudo aquilo que nós temos vivido, por todas as dificuldades, todas as lutas, as barreiras, e eu quero convidar você. Nós vamos estar sendo conduzidos neste momento de oração pelo pastor e reverendo Deusdério. Ele vai estar falando, está aí no seu vídeo, vai estar falando conosco e nos conduzindo, trazendo uma palavra de fé e também conduzindo o momento de oração. Não só a nossa igreja, mas outras 27 igrejas vão estar juntas neste mesmo propósito. Então, olha, meu amado, não fica de fora, não, tá? Não fica de fora. Esse horário todos estão em casa, não vai ser uma live demorada, mas eu quero te convidar para que você esteja conosco neste tempo de oração, tempo de clamor ao Senhor. Quero também lembrar a você que nós vamos estar nesta oração apresentando a Deus o nosso, deixa eu ver se vai aparecer aqui, o nosso pedido de oração dos 21 dias de oração. Então, você que tem ele aí contigo, eu gostaria que você pudesse estar já separando ele para na quarta-feira, no período do clamor à meia-noite, nós todos vamos orar por esses pedidos que você colocou aqui no pedido de oração do jejum da vitória, tá bom? Então fique atento, quarta-feira, meia-noite, dia 21, meia-noite, live de oração com todos os pastores da região, com o nosso superintendente, vamos todos estarmos envolvidos e clamando a Deus num só momento. 27 igrejas, todos os irmãos clamando ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, que dirá a oração de todos os irmãos unidos na mesma fé. Então, fica aí a dica, o convite e a convocação para todo o corpo de Cristo. Amém, meus amados? Bom, já deve ter entrado aqui uma galera, e o Mar está aí na área, né? A Cristina, irmã da irmã Adriana, lá do Conjunto Felicidade, que Deus os abençoe, né? Queridos, eu quero falar aqui da importância da escola bíblica. Tenho saudades daquele momento
dos tempos passados, em que nós tínhamos 8, 9 salas pela manhã, lotadas de pessoas, né? Às 8 da manhã, outra época foi um pouco mais tarde, mas aos domingos, 8 a 9 salas, lotado de pessoas com professores ministrando. Era tão lindo aquilo, tão maravilhoso, que deixou muitas saudades, né? Infelizmente, toda aquela estrutura, com o passar do tempo, ela foi se acabando, né? É uma pena. Mas depois nós demos continuidade num formato diferente, a escola bíblica com classe única, né? E depois chegou esse tempo da pandemia, nós tivemos que parar a classe presencial única aqui na igreja. Nós estávamos tendo ali 45 irmãos, 40 irmãos, toda a aula, mas paramos e, devido à pandemia, fomos para o formato online. No final do ano de 2020, nós fizemos o recesso, que é normal, né? E entrou 2021, nós não começamos. Então, hoje, nós estamos começando a nossa live de escola bíblica, e o estudo que eu quero tratar aqui com os irmãos, ele não tem a pretensão de ser algo profundo, não tem a pretensão de ser algo extremamente teológico. Não tem, até porque eu entendo que quanto mais teológico, né, quanto mais estritamente teológico, menos as pessoas vão alcançar. Porque o cristão comum, ele não tem familiaridade, né, e costume com os termos teológicos. Mas o que vamos tratar aqui hoje é de muita importância para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã diária. Nós vamos falar exatamente do que está lá em Efésios, capítulo 6. Se você já puder pegar a sua Bíblia e abrir comigo, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Nós vamos falar, e você que já é um estudioso da Bíblia, já sabe o que é, né? Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Para outros, a armadura do cristão. Por que, pastor, o senhor vai falar deste tema? Porque, meus amados irmãos, diante de tantas as lutas, as dores, as dificuldades e batalhas que o cristão tem enfrentado nesses dias, nós sabemos que o cristão precisa exatamente estar usando esta roupa espiritual, esta roupa que a Bíblia chama de armadura espiritual. Ele precisa estar usando ela todos os dias. Por isso está aí atrás esta imagem de uma armadura de um soldado romano, né? E queremos falar então da armadura de Deus, as vestes do cristão. As vestes do cristão, conforme Paulo em Efésios capítulo 6. Como introdução, vamos ler então Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante. Amém? Hoje eu tenho aqui um espectador comigo aqui, que é o Felipe, né, Felipe? Felipe está ali, escondidinho ali, mas tem que entregar os negócios, né, Felipe? Meus amados, quem abriu aí, nós vamos ler Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. E diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém e amém. Bom, este é o texto principal desta aula inicial, e eu quero aqui lembrar a vocês que este texto é tão importante para a vida do crente, para a vida do cristão, que eu acredito que deveria fazer parte do estudo devocional, pelo menos uma vez por ano, do nosso estudo devocional. Por quê, meus amados? Porque a igreja está inserida num mundo. Ela não é do mundo, como Jesus também disse a Pilatos. Eu não sou do mundo, né? Jesus também disse que a igreja dele não é desse mundo. Mas a igreja está nesse mundo. Ela está envolvida em todos os conflitos. O cristão, o crente, ele está envolvido em tantos problemas, em tantas guerras. A inflação, a doença, os problemas, as dificuldades, as crises, sejam financeiras, de violência, elas não só atingem o não crente, mas elas também atingem o cristão, porque nós estamos neste mundo. Agora, nós não temos como fugir, então nós temos mesmo que nos preparar para estarmos vivendo protegidos neste mundo. E o apóstolo Paulo, então, traz esta figura sobre a armadura. E Paulo, irmãos, ele fala da armadura porque o apóstolo Paulo, ele sabia como ninguém o que representava a armadura de um soldado romano. Para quem não sabe, o exército romano é considerado um dos exércitos mais competentes, mais bem treinados que já existiram. Na época antiga, o Império Romano, ele investia bastante na preparação dos seus soldados, no equipamento dos seus soldados. Então, a armadura do exército romano era muito, muito bem preparada. E Paulo, quando quis mostrar à igreja dos romanos, para a igreja dos Efésios, que eles precisavam estar protegidos diante de tanto ataque do inimigo, Paulo usou a figura de uma armadura. Eu acho que está desse lado aqui, né? A armadura. E a armadura ela é composta por alguns elementos fundamentais. E olha, irmãos, eu quero dizer que isso é uma figura, né? Na realidade, Paulo está usando, assim como Jesus sempre usou, a linguagem figurativa para apresentar uma verdade bíblica, para falar de uma verdade bíblica. Agora, que coisa interessante é perceber uma coisa, que Paulo, ele fala assim da armadura, irmãos, e quando Paulo usa isso, ele também quer mostrar um outro detalhe, que a guerra que a igreja está envolvida, a guerra espiritual que a igreja, que o cristão está envolvido nela, é algo muito sério. Ninguém brinca de guerra, né? Nem os maiores comandantes do mundo brincaram de guerra. Guerra é coisa séria. Entra-se na guerra para matar ou para morrer, porque guerra é coisa séria. Então, Paulo, enxergando que a igreja, o cristão, está envolvido, querendo ou não, ele está envolvido numa guerra, ele então usa esta figura tão sábia, usando a figura da armadura. E nós vamos ver vários elementos que compõem a armadura.
A armadura de Deus, ela é composta por elementos espirituais fundamentais para a caminhada cristã e é frutífera. Não é à toa que Paulo recomendou à igreja de Efésios que em meio a lutas e dores eles deviam estar preparados. Assim como eles, nós também precisamos revestir de toda a armadura e de todo o conselho espiritual. Dias maus, os dias são maus, e não são poucas as lutas e dificuldades que enfrentamos para mantermos a nossa fé. Por isso, nós vamos aqui aprofundar nesse estudo. A armadura e a batalha espiritual. Antes de prosseguir, eu quero que você possa entender que cada parte da armadura é algo que eu e você precisamos ter na nossa vida. Então vamos ver. A armadura de Deus tem um papel fundamental na batalha espiritual. O que é a batalha espiritual, pastor? A batalha espiritual é aquilo que a Bíblia chama da guerra que existe entre o bem e o mal, entre os anjos e demônios, entre as forças do bem e as forças do mal. Este mundo que nós enxergamos com os olhos, que nós sentimos, que nós podemos pegar, este mundo é um mundo físico, mas há outras dimensões, e dentre estas dimensões deste mundo, existe a dimensão espiritual. E nestas dimensões espirituais, que a Bíblia chama de região celestial, nos ares, estão os seres espirituais, anjos e demônios. Por parte dos anjos, nós vamos encontrar ali os arcanjos, os querubins, os anjos, os serafins, e por partes dos, desculpa que eu estou abaixando aqui o celular, por parte dos anjos, existem ali as categorias, por parte dos demônios, principados, potestades, dominadores, né? Então, esta guerra espiritual, ela existe desde o Éden, aliás, vamos corrigir, desde antes do Éden, quando há revolta, quando há rebelião nos céus, Ezequiel capítulo 28, rebelião de Lúcifer e a terça parte dos anjos que o acompanham. A partir daquele momento há uma guerra espiritual. Esta guerra ainda não terminou. A igreja de Cristo, o crente, ele está em meio a esta guerra. Quero lembrar também que o mundo está em meio a esta guerra. É uma guerra espiritual. Eu quero também dizer a você que não é escolha sua poder participar. Pastor, não quero estar no meio da guerra espiritual. Não é escolha sua. Aquele bebê que nasceu hoje, aquela criança que nasceu há 1, 2, 10 dias, ela já está envolvida neste contexto espiritual. Tá bom? Então eu quero que você saiba que não é sua escolha. Eu não vou participar dessa guerra. Você já está envolvido nela. E se você não pode escolher estar nela ou não, por que não está preparado para ela? Por isso Paulo fala da armadura espiritual. Amém? Com esta armadura, irmãos, nós estamos protegidos dos mais diversos ataques dos inimigos, do diabo e dos seus agentes, ou seja, do diabo e de demônios. Então, saiba de uma coisa, demônios estão trabalhando nesse exato momento. O reino do diabo está trabalhando nesse exato momento. E nós sabemos que Jesus já entregou qual é a missão deles. Jesus diz lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, que ele veio, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então o diabo, ele tem uma missão tríplice: matar, roubar e destruir.
O propósito desta guerra espiritual por parte do diabo é alcançar esses 3 alvos. Se ele não puder matar, ele quer destruir. Se ele não puder somente destruir, ele quer roubar. E, de preferência, ele quer fazer todas essas coisas. Então, por isso, esteja vestido com a armadura espiritual. Amém? Amados, depois que Paulo fala, aconselha de diversos assuntos, Paulo enfatiza uma coisa interessante. Vamos lá para a sua Bíblia aí. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 6, o versículo 10. Paulo vai dizer aos irmãos, depois dele ter aconselhado vários assuntos, lá de Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 9, ele fala de diversos assuntos. E agora ele fala, e acima de tudo, e no demais, irmãos meus, acima de tudo, ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo aqui, que acima de tudo, de todos os nossos cuidados, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor. A palavra lá no Strong, né, na concordância do Strong, que fala, cada palavra ali original do hebraico, Strong lá, ele vai usar, lá no hebraico, existe a palavra endunamo, que significa ser forte, revestir-se com força, fortalecer-se, receber força, crescer em força. Então, a palavra do original, que é traduzida por fortalecer-se, ela tem todos esses significados. Significa ser forte, revestir com força, receber força, ser fortalecido e crescer em força. Paulo está dizendo lá no original, olha, acima de tudo, no demais, irmãos meus, vocês sejam fortalecidos, recebam força, cresçam em força. Então, tem muito cristão que ele não consegue permanecer. Você conhece algum crente, ou alguma pessoa, aliás, que ela já tentou de tudo. Ela já aceitou Jesus 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Aliás, toda vez que ela vê um pastor fazendo um convite para as pessoas aceitarem Jesus, ela aceita. Mas ela não permanece. Com certeza, aquela pessoa, ela toma posição, mas ela ainda está desprotegida, ela ainda não está envolvida na armadura do Senhor. Então, aqui vai um conselho. Todo cristão responsável, ele precisa se fortalecer. Ele precisa se fortalecer. E é se fortalecer onde? A Bíblia responde, no verso 10, fortalecei-vos no pastor, fortalecei-vos na igreja, fortalecei-vos em o quê? Fortalecei-vos no Senhor. Então, meu irmão, todo cristão, o dia que ele recebe Cristo, ele precisa a todo tempo buscar fortalecimento. Ninguém é tão forte que não precise de ser fortalecido no Senhor. Amém? Vamos caminhar. Irmãos amados, para se fortalecer, eu preciso me fortalecer contra um inimigo. E aí Paulo começa a falar quem é esse inimigo. Paulo diz assim, olha aí na sua Bíblia, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim, não temos que lutar nem contra a carne e com o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Uma vez que Paulo diz que nós estamos numa guerra, ele diz, vocês estão numa guerra, igreja, então vocês precisam se fortalecer. Imagina Paulo dando este conselho para o povo de Efésios. Os Éfesos, eles estavam ali, era uma igreja nova, e eles precisavam entender essa verdade espiritual. O crente que não se fortalece não fica de pé. Ele pode ter boa intenção,
ele pode estar numa igreja muito boa, mas se ele não buscar, e esse fortalecimento, irmão, esse fortalecimento, ele nem sempre é o pastor que vai correr atrás de você para te passar. Mas esse fortalecimento, ele parte de uma atitude do crente. O crente busca fortalecimento, tá bom? Pessoal, eu sei que todo mundo aí está me assistindo, está o pastor Felipe, um abração, pastorzão, está lá no interior, o pastor Felipe, né? Depois ele coloca aí o nome da igreja dele, porque ele colocou só as iniciais ali. Um abração, pastor. Irmãos amados, sei que você está assistindo, pode fazer qualquer comentário sobre aquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu faço um intervalozinho para nós lermos aqui os comentários, tá ok? Irmãos, voltando aqui, o Paulo está dizendo que eu preciso me fortalecer porque eu tenho um inimigo. Agora Paulo vai revelar qual o inimigo da igreja. Irmãos, o inimigo da igreja, ele não é o presidente da república. O inimigo da igreja não são os governadores, muito embora esses governadores tenham complicado a vida de tanta gente. Não é o prefeito, né? Você pode ficar nervoso. A Bíblia diz que o real inimigo do cristão, e por consequência, real inimigo da igreja, é o diabo. A Bíblia diz aqui que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Você já viu alguma pessoa, algum cristão querer resolver problema no tapa, na briga? Eu já vi cristãos que ele, em vez dele agir no espiritual, ele sempre age na carne. Eu me lembro de cristão chamar o pastor na mão para brigar com o pastor na porta da igreja, né? E ele ficava gritando de lá, vem aqui porque nós vamos brigar aqui na mão, né? Um irmão da igreja. Eu já vi irmão perder a paciência, eu mexia com louvor, e eu me lembro que ali num ensaio, um dos instrumentistas estava passando a música para o outro, o louvor para o outro, e o outro músico não conseguia pegar, e o tempo foi passando, e aquela pessoa que estava tentando ensinar foi perdendo a paciência. Daí a pouco deu um quebra-pau no ensaio, em cima do altar. Às vezes a gente esquece, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Sabe aquela pessoa que pega no seu pé? Irmão, não brigue contra ela. Ore, porque aquilo que está por trás da atitude dela são demônios. Não que ela não tenha responsabilidade naquilo, mas ela está movida por demônios. Demônios estão agindo naquele lugar, ok? Então, eu quero que você entenda que o nosso principal inimigo são demônios. É o diabo e os seus demônios. E Paulo entrega aqui no final do verso 11, mas contra o diabo, as astutas ciladas do diabo. E no verso 12 ele fala de todo a companhia do diabo, todo o exército do diabo. E Paulo vai falando a cada um, né? Principados, potestades, príncipes, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. São demônios, são castas de demônios, de espíritos malignos. Então nossa guerra é contra essa turma. Mas saiba, nós não vamos vencê-los na nossa força, mas na força do Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quero aqui dar um alô para a galera que está nos assistindo. Adriana, um abraço. O Adriano também, Adriano Simões. Abraço, meu irmão. A irmã Cristina, o Ilmar. A Luciana, né? Luciana. É a Luciana ou a Luciana? É a Luciana, né? A Luciana, enfermeira, isso. Também o Anderson, um abraço, Anderson. Deus abençoe o Anderson e a Rose, né? A Fátima, nossa supervisora. Deus abençoe. O Hamilton dos Santos, pastor Felipe, que eu já disse, a Eliane Araújo. Um abraço. Deixe aí os seus comentários. Queridos, agora uma coisa importante que neste texto nós vamos observar. Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Paulo não está dizendo para a gente revestir de uma parte da armadura. Irmão, eu já vi gente machucar sério de moto, sabe por quê? Porque aquela pessoa estava de jaqueta, mas ela não estava de capacete. Eu também já tive um acidente no trânsito, o qual eu não atropelei, mas eu fui atropelado por uma moto. A moto veio, sinal fechado, né? Tudo sinalizado para ela não passar, ela passou direto e bateu na frente do meu carro e voou assim alguns metros à distância. A única coisa que aquele rapaz tinha era o capacete e a bermuda. Ele estava sem camisa, de bermuda e descalço, e capacete. Ele bateu fortemente a cabeça no chão, a ponto do capacete sair. Mas ele, graças a Deus, não machucou o capacete, não machucou a cabeça, mas ele machucou o corpo todinho. Ele quebrou o pé, quase amputou o pé, ele ralou o corpo todinho. O que eu estou dando esses dois exemplos? Eu estou querendo dizer que Paulo está dizendo que eu não posso usar só uma parte da armadura. Eu tenho que revestir toda a minha vida com a armadura. Então não basta ter o capacete da salvação, se eu não estou com a espada do Espírito. Não basta ter o escudo da fé, mas eu não tenho a couraça da justiça. Então eu preciso estar totalmente vestido da armadura, porque os ataques podem acontecer em qualquer parte. Então eu preciso estar completamente vestido. E isso é muito sério. Alguém aqui lembra, irmãos, daquela passagem quando Davi vai no acampamento dos filisteus e ele chega lá, ele encontra o gigante Golias falando mal do exército de Israel e do Deus de Israel. E então ele fica indignado. E ele pergunta para os irmãos dele que estavam no exército: olha, ninguém vai fazer nada contra esse homem, ele vai falar tudo que ele quer e vai ficar desse jeito? Olha, alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou enfrentar o Golias. E aí todo mundo acha uma loucura ele enfrentar o Golias, mas ele decididamente, esse incircunciso, este Golias, ele não vai ficar impune. E então as pessoas levam ele até o rei Saul. E Saul tenta desanimar Davi, dizendo: Davi, não mexe com esse Golias não, porque ele é guerreiro antigo. Desde a juventude ele é vencedor. Olha a espada dele, olha a lança daquele gigante, olha, a espada dele já tem sangue das pessoas que ele já matou. E Davi disse para ele: não, eu vou enfrentar o Golias. O que o Saul faz? O Saul vai lá, manda trazer a armadura de Saul e veste no Davi. E o que acontece com Davi? Davi não consegue dar um passo adiante com aquela armadura, porque a armadura era pesada demais, e Davi não consegue enfrentar o gigante com a armadura daquela. Davi despreza a armadura. Mas aí você diria: pastor, está vendo? Davi não usou a armadura, mas Davi tinha uma outra armadura, a armadura espiritual. E foi esta armadura espiritual que salvou Davi e deu a ele a vitória contra o gigante. Se você ler o texto, você vai perceber: Davi foi contra o Golias. Olha, tu vens contra mim com espada e lança, Golias. Eu vou contra ti no nome do Senhor. Amém? Davi, ele vai naquela impetuosidade contra o gigante, mas ele tinha uma outra armadura, que Saul não sabia qual é, mas era a armadura espiritual de alguém que crê em Deus. Então, o cristão não pode abrir mão dessa armadura. Então, vamos lá. Eu preparei um vídeo, mas infelizmente o vídeo não vai dar para rolar, irmãos, porque o vídeo aparece as imagens das partes da armadura. Então vai ficar um pouco mais pobre a nossa exposição aqui, mas você vai mentalizando aí, vai entendendo. O soldado romano da época de Jesus, ou da época bíblica, ele tinha uma armadura muito bem trabalhada, né? Antes de continuar, eu queria só pedir: abre as janelas para tirar esse eco aqui e ventilar mais. Ok? Irmãos,
A armadura daquela época era composta por um capacete, uma couraça, o cinto, que era o cinturão, o escudo, era composto também pelas sandálias, e essas sandálias não cobriam somente os pés, mas subiam até o joelho, protegiam toda ali a canela daquele soldado. Ele tinha com ele a espada, né? Ele tinha o escudo. Então, essas eram os itens que formavam a armadura, né? A armadura de um soldado romano. Vamos então para cada um desses itens, porque senão não vai dar tempo da gente fechar aqui, né? Então vamos lá. Cada uma das partes. A primeira parte que nós vamos encontrar aí, que Paulo vai citar, é o cinto da verdade, né? Olha o que a Bíblia diz a partir do verso 13. Olha aí na sua Bíblia, vai marcando cada parte da armadura. Portanto, tomai toda, lembra? Toda, não é só o capacete da salvação, não é só a espada do Espírito, mas toda. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficardes firmes. Paulo está dizendo, vista a armadura, porque o dia mau vai chegar. O que Paulo está falando desse dia mau? O dia mau, irmãos, é aquele dia em que as coisas não saem do jeito que a gente imaginava. O dia mau que Paulo está falando não é um período de 24 horas. Paulo está falando de um período de tempo. O dia mau pode durar um dia de 24 horas, mas pode ser o dia mau um período de tempo. Por exemplo, pode ser uma semana, um tempo de... Perdão, irmãos. Um tempo de muita luta. Então, pode ser um período de meses, pode ser um período de semanas ou de anos. Então, o dia mau, Paulo diz, pegue a armadura, vista ela, porque o dia mau vai chegar. Então, vamos lá, verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira parte que Paulo fala da armadura aí, é o cinturão da verdade. Alguns confundem o cinturão com a couraça que ficava nas costas. Mas esta, cingido os lombos, é o cinturão de couro que tinha na cintura do soldado. Então o soldado tinha um grande cinturão largo de couro, e aquele cinturão protegia tanto a sua frente, quanto o seu lombo, o seu dorso bem baixo do seu lombo. Este era o cinturão, e Paulo chama ele de cinturão da verdade. Pega uma água para mim, Matheus. Desculpa, viu, irmãos? A gente vai falando e a garganta começa a falhar. Então vamos aqui. Primeira parte, cinturão da verdade. O cristão precisa entender que a vida do cristão não é verdadeira, não tem significado se ela não for verdadeira. Eu conheço cristãos que a vida dele é uma mentira. Por exemplo, eu conheço irmãos que eles mentem para todas as pessoas. A vida dele é uma completa mentira. Tem pessoas que mentem no trabalho, eles mentem para o patrão, mentem para os colegas. Eles mentem na roda de amigos, gostam de contar uma boa mentira. Outra situação é quando a pessoa, ela vive uma vida dupla. Ela vive uma vida em casa do lado da esposa e uma na rua, quando ele encontra com alguma mulher. E vice-versa, muitas mulheres hoje, elas também vivem uma realidade perto do marido, mas longe delas ela vive outra. Então, isso também é viver na mentira. Por exemplo, aquela pessoa que sabe que determinada coisa que ela faz não agrada a Deus, ela insiste naquele erro, ela insiste naquele pecado. Meus queridos, eu quero lembrar você que vive desta maneira, você está vivendo na mentira. E a vida do cristão tem que ser edificada na verdade. Lembre-se,
que quem é o pai da mentira é o diabo. João 8:44. Então, se eu quero ser vitorioso, eu preciso ter o cinturão da verdade. Cinturão da verdade. O cinturão ajudava a dar equilíbrio ao soldado. A verdade faz o cristão ficar de pé. E o diabo não vai encontrar nenhuma brecha para acusá-lo, porque ele caminha na verdade. Então, irmãos, às vezes, contar uma mentira parece vantajoso. Mas todas as vezes que nós apelamos para a mentira, para facilitar alguma coisa da nossa vida, nós estamos declarando para o mundo espiritual que a verdade não é boa o suficiente para resolver meu problema naquela hora. Então eu vou usar a mentira. Nós vamos ver diversos personagens bíblicos que usaram a mentira. Né? Usaram lá a mentira. Lembra quando Abraão falou com Sara: olha, Sara, nós vamos chegar lá e você vai falar que é minha irmã. E na realidade, Sara não era irmã de Abraão, era esposa de Abraão. A mentira caiu por terra. Isaac, depois, filho de Abraão, cometeu a mesma mentira, caiu por terra. Né? Foi revelada a sua mentira. Existe um ditado que diz que a mentira tem perna curta, mas é verdade. Mas eu queria acrescentar que a mentira nem tem perna, irmão. Ela nem se sustenta. A mentira, ela sempre cai por terra. Tá certo? Então, o soldado usava o cinturão, e Paulo chama esse cinturão da verdade. Agora, uma coisa interessante aqui, irmãos, que o cinturão sustentava a roupa do soldado. Uma vez que aquele cinturão era tirado, a roupa do soldado caía. A verdade, irmãos, também é que sustenta a nossa vida. O cristão, ele é verdadeiro. Ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser alguém que as pessoas olhem para ele e falem: não, essa pessoa pode confiar, porque ele é crente. E esse daí não conta mentira, e é verdade. Então, quando você deixa de usar a verdade, quando você deixa de usar o cinturão da verdade, é como se a roupa espiritual caísse e mostrasse as vergonhas. Tem quanta gente fica envergonhado, espiritualmente dizendo, porque contou mentiras e foi desmascarado, né? Vamos ver o que a turma está falando aqui, né? Que minha irmã está na área aí. Essa Luciane Reis de Lima, que aparece sempre, é minha irmã, lá de São José da Lapa. Hamilton dos Santos, acho que é o Hamilton que já foi membro aqui. Realmente a nossa luta é no mundo espiritual, onde de joelhos oramos e colocamos colocamos na vontade do Senhor, nos colocamos na vontade do Senhor. Aprendemos a colher o aprendizado de tudo, entendendo que a metanoia, mudança de mente, começa começa primeiro na nossa cabeça, sim, na própria mente. Entendendo isso, entenderá que não podemos nem devemos julgar ninguém, nem aprender, e sim aprender a ocupar o nosso tempo, aprendendo que és responsável pela própria salvação. E aí vai o comentário dele. Parabéns, meu querido. Vamos lá, tem mais alguém? Sim, a verdade blinda o cristão, Hamilton dizendo. Vai deixando os contatos, os comentários. Irmãos, a verdade, ela tem coisas importantes para nós. Olha, primeiro, a verdade liberta. Então talvez você está vivendo uma vida difícil, mas mesmo que doa, abandone a mentira que você tem sustentado e fale a verdade. Sabe por quê? A verdade, irmãos, ela liberta a pessoa. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito: a verdade dói, mas ela liberta. Uma vez que você conta a verdade, você está aliviado. Você pode até ser corrigido, receber ali uma punição, porque você estava na mentira e agora revelou a verdade. Porém, aquilo vai te trazer paz. Então, vale a pena contar a verdade. Amém? A verdade liberta. É o versículo de João 8,32, mais falado pelo presidente da República. João 8,32. A verdade liberta.
A verdade também, ela santifica. A verdade santifica. Amém, meu irmão? A verdade, ela santifica. João 17, 17. O que está escrito em João 17, 17? Jesus diz, vai lá e confere o que Jesus diz em João 17, 17. Coloca aí no comentário para nós. 3. A verdade não pode ser resistida. As pessoas, irmãos, elas podem tentar negar a verdade. Elas podem fazer de tudo para esconder a verdade. Mas, no final, todas as mentiras caem por terra e a verdade permanece. A verdade sempre aparece. Tenha certeza disso. A verdade sempre vai aparecer. Pode demorar, mas a verdade vai aparecer. Olha o que Paulo diz, que a verdade, nós não podemos resistir ela. 2 Coríntios 13, 8 diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Tá bom? A verdade, ela se revela na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela traz para nós a verdade. Um dos nomes da Bíblia, qual é? A palavra da verdade. Amém? A palavra da verdade. Glória a Deus. Né? A verdade, ela representa, irmãos, o próprio Deus. Né? Então, é muito importante que a gente viva uma vida de verdades. Lembra lá no início da caminhada da igreja? Nós vemos lá no início da caminhada da igreja, por exemplo, a vida de um casal sendo interrompida. Quem é esse casal? Ananias e a sua esposa Safira. E os dois morreram. Por quê? Porque eles mentiram diante dos apóstolos. Então, irmãos, não haja com a mentira, né? Na realidade, eles nem mentiram para os apóstolos. Pedro disse para ele, você, na verdade, não mentiu para nós. Você mentiu para o Espírito Santo. E quando eles ouviram essa palavra, a Bíblia diz que Ananias cai morto aos pés dos apóstolos. E depois cai morto também a sua esposa, porque ela vem depois e sustenta a mesma mentira. Então, irmãos, ande na verdade. A igreja de Jesus, ela é baseada na verdade. É uma igreja que anda na verdade. Não ande na mentira, né? Eu vejo às vezes pessoas que elas mentem do valor do seu dízimo, mentem no valor do dízimo, mentem diversas coisas para não aparecer a real condição que não tem comunhão com Deus. Então elas mentem, começam a florear, né, que tem uma vida de santidade e na realidade não tem, né? Então, em nome de Jesus, amém? Segunda peça da armadura, vamos caminhar rápido aqui para a gente terminar. É a armadura da couraça da justiça, amém? É a couraça da justiça. Ok, está aqui, versículo 14. E vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela envolvia toda o tórax do soldado. Então, ele vestia a couraça da justiça. Então, era uma peça de metal, ou às vezes de ferro, ou de bronze. Algumas peças eram de couro grosso, tanto na frente quanto atrás. E por que a couraça? A couraça era a parte da armadura que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costelas, conforme está lá em Efésios, que nós lemos, capítulo 6, verso 14. É a parte importantíssima da armadura, visto que o ataque nessa parte do corpo tem muitas chances de ser letal, de ser fatal, de matar a pessoa. Então, o soldado ele não podia ir para a guerra sem a couraça, ou seja, protegido o peito e protegido as costas. Alguns historiadores dizem que a couraça não tinha proteção nas costas, porque a obrigação de proteger as costas sempre era do companheiro de exército que estava ao lado. Mas outros historiadores dizem que a couraça protegia tanto as costas quanto o peitoral. Agora perceba uma coisa, Paulo chama a couraça de couraça da justiça. Couraça da justiça.
Irmãos, para a justiça, Paulo utiliza Paulo utiliza lá na Escritura o termo grego. E esse termo grego significa estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus, integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento e ações corretas. Irmãos, essa couraça da justiça não está falando de justiça no sentido de tribunal, de questão jurídica. Ela está falando dos atos de vida de um cristão. O cristão precisa ser justo. E essa justiça passa por uma vida santa, passa por uma vida equilibrada, passa por uma vida correta. Amém? Então, eu preciso entender que a minha vida cristã precisa ser uma vida vestida com a justiça do Senhor. E olha, o cristão sincero não pratica corrupção. Ele é sincero em seu procedimento e justo nos seus negócios. Um bom exemplo disso era Jó. Deus, o próprio Deus, em Jó capítulo 1, verso 1, o próprio Deus fala que Jó era justo. Então nós precisamos estar vestidos com a justiça, né? A couraça. Agora um detalhe da couraça, irmão. A couraça protegia o coração. Então vista a couraça e proteja o coração. A Bíblia diz que é a fonte da vida. Então proteja. Amém? Viva uma vida de justiça. Seja justo, seja íntegro. Próxima parte da armadura que Paulo está dizendo aí. Vamos dar uma olhada no versículo 15. Olha aí na sua Bíblia e marque aí. Qual que é a próxima parte? Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Como eu disse aqui, irmãos, essa parte da armadura não compreendia só os pés, mas ela protegia os pés e ela subia pela canela, né? Tem até um nome certo, mas vai canela mesmo, né? Até chegar no joelho, ok? Então protegia aquele soldado. Irmãos, quando Paulo fala preparação do evangelho da paz, tem duas importantes ensinamentos nisso que Paulo está dizendo. Primeiro, preparação do evangelho da paz fala da postura do cristianismo ligado a ser um pacificador. A Bíblia diz, Jesus diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, o cristianismo é uma religião, né? Vamos colocar dessa maneira. O cristianismo, ele prega a paz. É um ensinamento que leva os povos a viverem em paz, né? Então, veja bem uma coisa. O cristianismo, todo cristão, ele tem a tendência de fugir da guerra e propor uma ação de paz. É um pacificador. Amém? Então, esse é o primeiro significado de estar calçado com a preparação do evangelho da paz. O segundo significado do que Paulo está dizendo, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, é a disposição para a propagação do evangelho. Então, o cristão estar calçado, aqui nesse verso, significa a disposição que ele tem de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Quando Paulo fala aqui do evangelho da paz, Paulo está dizendo uma coisa, irmãos. Olha, imagina, vamos colocar isso dentro do ambiente que Paulo estava e a igreja de Efésios estava. Era um ambiente de guerra. Os cristãos eram atacados. Os nazarenos, chamada a seita dos nazarenos, que eram os cristãos, irmãos, eles eram atacados. Então, Paulo vem trazendo que a ideia do evangelho da paz, os cristãos não revidavam. Até hoje, irmãos, cristãos são mortos e não revidam. O interior da África, ele tem uma entidade que eu oro para o fim dela quase todo dia, que é o Boko Haram.
Boko Haram nasceu há cerca de quase 10 anos atrás, é uma facção islâmica radical, e ela entra nas aldeias, onde as aldeias na África, tem aldeias inteiras que todo mundo é cristão, ou católico ou é evangélico, porém cristão. Eles entram nessas aldeias e eles literalmente matam todos os homens. Eles estupram e violentam todas as mulheres. E eles raptam, matam os idosos e levam cativo todas as meninas. Levam as meninas. Por quê? Porque lá professores muçulmanos vão doutrinar, fazendo uma grande lavagem ali, né? Doutriná-las na doutrina muçulmana, né? Qual que é a atitude dos cristãos daquela região? Nenhum deles revidou até hoje. Porque o evangelho, ele parte sempre do princípio de paz. O cristão normalmente não revida, ok? Então, calçados aos pés com a preparação do evangelho e da paz, amém? Agora vamos para outra parte, que é o escudo da fé. Olha aí, escudo da fé, verso 16, olha na sua Bíblia. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo é uma arma de defesa. O escudo é uma arma de defesa. Você está defendendo dos ataques do seu inimigo. Então a Bíblia está mostrando aqui que eu preciso estar com escudo para proteger dos ataques do inimigo. E Paulo mostra que este escudo é o escudo da fé. O escudo da fé. E o que o inimigo taca? O inimigo vai tacar os dardos inflamados. São setas malignas. Aí, eu tinha preparado uma imagem mostrando todos os dardos que podem atacar o cristão, né? Ali o escudo do cristão. Por exemplo, blasfêmias, mentiras, corrupção, né? Ataques e coisas, heresias, coisas deste tipo. O inimigo vem trazendo, né? Dardos inflamados, trazendo enfermidades espirituais, trazendo opressão maligna. Então, Paulo está mostrando que o cristão tem que ter uma arma de defesa. E ele chama essa arma de defesa de escudo da fé. E aí, meu irmão, eu pergunto, como está a sua arma? Como está o seu escudo da fé? Como está a sua fé, né? Glória a Deus. Vamos ver aqui quem está nos assistindo. A Cirlei, um abraço, saudade, Cirlei. Deus abençoe. Pastora Luciana, ela diz lá, João 17:17, ela lembrou, né? João 17:17, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. A Adriana também acertou aí, né? A palavra de Deus é a verdade e esta palavra nos santifica, tá bom? Então vamos aqui, o escudo da fé. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Né? Ah, pastor, estou meio balançado, estou vendo tanta coisa e perdendo um pouco a fé. Não, tem que permanecer firme na fé, ok? Temos aqui 10 minutos para terminar. Vamos lá. O estabelecimento de uma boa defesa é uma das estratégias de batalha mais antigas da história. Temos um registro no livro de Sun Tzu, que é um livro famoso, chama A Arte da Guerra. Tem aí o PDF na internet, você pode ler. Um especialista de guerra, na guerra, ele diz que a invencibilidade está na defesa. O inimigo pode até ser bom para atacar, mas se você estiver bem preparado para defender, você vai sobreviver. Então, a arte da guerra mostra que eu preciso estar bem preparado. Então, o escudo da fé. Então, use o escudo da fé, irmão. Hoje tem tanta heresia por aí, tem tanta maluquice sendo pregado por aí. Em nome de Jesus, use a sua fé. E outra, nunca, irmão, nunca esqueça que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós podemos orar para pedir a Deus para aumentar a medida de fé. Então, ore, Deus me dá fé. Lembra daquele homem
que precisava ser curado, e Jesus falou assim: você crê? Você tem fé? Ele disse: Senhor, me ajuda na minha fé. Então, a medida de fé, você pode clamar a Deus para que Deus aumente a medida de fé. E você pode ler as Escrituras, porque ela vai aumentar a sua fé também. E você vai estar bem protegido quando o inimigo vier atacar você, em nome de Jesus. Vamos dar uma acelerada para terminar. O capacete é o próximo aí que Paulo vai falar. Olha aí, verso 17. Também tomai o capacete da salvação. Capacete da salvação, né? O capacete da salvação. Hoje em dia dá multa, né? Hoje em dia não, já de um bom tempo. Você andar de moto sem capacete, dá multa para o dono da obra, para o empreiteiro, para a construtora. Se tiver alguém dentro do canteiro de trabalho, né, do local de trabalho, sem capacete. Qual a função clara do capacete? Todo mundo sabe: proteger a cabeça. Então, todo soldado romano, ele tinha um capacete. Tinha até aquele capacete com aquele elmo, né? Parecia uma vassoura em cima, né? Outros eram pelos de animais, outros eram pendões, né? Como pendões de pavão, enfeitando o capacete. Mas aquele capacete é que protegia da espada afiada bater e não entrar. Na Segunda Guerra, os capacetes alemães, feitos com metal de muita resistência, eles eram famosos, que os tiros batiam no capacete do soldado e resvalavam, mas não penetravam. Então, amados, o capacete, Paulo chama o capacete da salvação. Uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça. Irmão, você pode cair, quebra a perna, quebra isso, quebra aquilo, mas sobrevive. Mas, se bater a cabeça, não sobrevive. Tem quanta gente que, uma vizinha minha, ela escorregou no passeio da casa dela, um tombinho bobo, mas ela bateu a cabeça. Um dia depois ela estava morta, deu traumatismo, ou seja, o crânio quebrou. Traumatismo, deu edema cerebral, morreu. Então, irmãos, é uma das partes mais vulneráveis. Então, nenhum cristão deve se aventurar sem o capacete da salvação, né? Responsável pelo raciocínio, pela orientação, pelo equilíbrio. A cabeça sempre foi em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo na batalha. Toda vez que o inimigo vai atacar, um dos pontos principais que ele vai querer acertar é a cabeça, porque acertou a cabeça, o corpo entrega, né? Então o diabo não age de maneira diferente, não. O diabo vai tentar atacar. O que o inimigo vai trazer na mente? Dúvida, heresias. Eu vou dar um exemplo que eu já disse aqui na igreja. Tinha um irmão que ele era firme na fé, mas ele não cuidou. Então veio uma heresia, uma igreja dessa aí, pregou umas heresias para ele, dizendo que não existe inferno, que não existe pecado, que ninguém vai para o inferno mais, que todos já estão salvos, pregando um tanto de heresia. Aquele homem que era um homem de fé, hoje é um homem que está caído na bebida alcoólica. Então o inimigo mentiu para ele. Então eu tenho que proteger minha mente de ataques do maligno. O inimigo vai atacar principalmente a mente, a cabeça, a mente. Porque se ele ganhar a guerra aqui, ele ganhou tudo. Então proteja a sua cabeça usando o capacete da salvação. Por isso Paulo nos aconselha a usar o capacete da salvação. A palavra que ele utiliza no grego para se referir à salvação é soterion, que significa aquele que salva, que traz salvação, que expressa esta salvação, esperança futura da salvação. Amém? Irmãos, o pensamento do crente pode levar ele à vitória ou à derrota. Então proteja a sua mente. Sabe uma das coisas que eu tomo cuidado? Não é todo filme que eu assisto. Não é todo livro que eu leio. Mas por quê, pastor? Porque a minha mente está aberta. E tudo que eu vejo, eu estou semeando nela. É como um HD. Tudo que passa dentro do seu computador está sendo armazenado. E em alguns momentos você pode até deletar, mas a imagem fica lá. Alguém muito técnico vai conseguir recuperar. Significa que ainda está por lá. Então proteja a sua mente. Por exemplo, tem jovem que quer vencer a pornografia.
Tem homem que quer vencer a pornografia, tem até mulher também que hoje é viciada em pornografia. Irmão, você nunca vai vencer a pornografia se você ficar assistindo novela da Globo, com homens se esfregando com homem, homem se esfregando com mulher, e você vai ver aquilo, tudo aquilo entra na mente. E aquilo o inimigo vai trabalhar para que aquilo dê fruto lá dentro e te leve a viver uma vida de pecado, de imoralidade, de prostituição, de impureza. Então procura a não expor a sua mente, não expor seus olhos, coisas que não vão agradar a Deus. Amém? Então, a batalha, proteja o capacete, proteja a sua mente com o capacete da salvação. Vamos caminhando. Para a última coisa que Paulo fala do cuidado do cristão com a armadura. Olha aí. A importância de estar armado com a espada do Espírito. Olha aí. A espada do Espírito. O último elemento da armadura é a espada do Espírito. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Amém? Que é a palavra de Deus. Amém? Ou seja, o instrumento de ataque contra as forças de Satanás é a palavra. Amém, meu irmão? O diabo não tem medo de cara feia. O diabo não tem medo de você gritar e ele não vai fugir por causa do seu grito. Ele não tem medo de nada disso, mas o diabo não resiste o crente que está armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ok? Então o crente tem que ter intimidade com essa palavra. 2 Timóteo 2,15. Quem é de Deus aí vai achar 2 Timóteo 2,15, vai colocar aqui para nós, tá bom? 2 Timóteo 2,15. Tá joia? Olha aí o que está escrito em 2 Timóteo 2,15. Glória a Deus. Meu celular está acabando a bateria aqui, né? Mas vai dar ainda para ver. 2 Timóteo 2,15. Olha lá e escreve aqui para nós lermos. Então, a espada do Espírito é uma arma que o cristão usa. Agora, perceba uma coisa. O capacete é uma arma de defesa. A couraça é uma arma de defesa. O escudo da fé é uma arma de defesa. Os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, a arma de defesa. Agora, a espada do Espírito é uma arma de ataque. Então o cristão ataca, ele se defende atacando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora veja aqui uma coisa. Lembra de Jesus no deserto? Jesus lá no deserto, meu celular acabou a bateria, tá, pessoal? Lembra de Jesus no deserto? Quando ele foi julgado, como que eu poderia dizer? Quando ele foi tentado, né? Que a Bíblia diz. E o diabo fez propostas para ele: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães, né? Se tu és filho de Deus. O que Jesus usou contra o diabo? Jesus deu um tapa na orelha do diabo, mandou ele embora? Não. Jesus xingou o diabo? Não. Jesus deu um grito para ele? Não. O que Jesus fez? Jesus disse assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Né? Então, veja bem, a palavra é uma arma de você resistir o inimigo. Não é isso? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O Mateus vai me emprestar o celular dele ali para a gente acompanhar quem mandou. Irmão, use a palavra de Deus. Por isso que o crente precisa conhecer a Bíblia. Você não precisa ser um teólogo, né, Felipe? Mas a gente precisa conhecer a palavra. Ok? Para quê? Para você refutar, para você combater o inimigo. O inimigo vem e você não sabe nada. Você acaba ficando perdido e você acaba sendo enganado. Às vezes eu já ganhei almas e fiquei feliz porque elas foram ganhas e de repente chegou uma pessoa, ministrou uma besteira e aquelas ovelhas foram atrás daquela enganação. Quantas almas eu já não vi acontecer isso? Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Use a palavra. Agora eu vou dizer,
Tem muito crente que usa a Bíblia contra o outro crente. Ah, eu sou da igreja fulano de tal, minha igreja é mais poderosa. Ele usa o versículo contra o crente. A Bíblia está dizendo para a gente usar a palavra de Deus não contra os outros, mas sim contra o inimigo. Amém? E o nosso inimigo não é as pessoas. A Roberta, oi Roberta, diz aqui, Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de se envergonhar, e que maneja bem. Manejar é o quê? A espada. Maneja bem a palavra da verdade. Então, o cristão tem que conhecer a palavra para ele manejar bem a palavra de Deus e atacar e defender contra as astutas ciladas do diabo. Então, está aí as nossas armas espirituais, as peças que compõem a armadura de Deus, né? Estas peças são importantes para a vida do cristão. Então, meu querido, não deixe de se cuidar, não deixe de se fortalecer no Senhor. Olha, esteja preparado para o dia mau. Não esqueça do cinturão da verdade. Saia da mentira. Se tem uma mentira que você tem encoberto das pessoas, querido, não vale a pena. Porque o mentiroso, ele é um escravo da própria mentira. Porque ele, para sustentar a mentira, ele vai ter que contar outra mentira. Lembra de recentemente, um homem, ele esteve mentindo para sua esposa durante todo o tempo do casamento, mais de 10 anos de casado. Ele disse que ele era um policial civil. Até que um dia ele não estava em casa, a polícia civil foi lá e procurou por ele. Ah, meu marido saiu, ele está trabalhando. O que seu marido é? Ela falou, meu marido é policial civil. Aí os policiais disseram, não, nós viemos prender ele por falsidade ideológica, porque ele nunca foi um policial civil. E mostrou para ela. Então as mentiras caem por terra. Então use o cinturão da verdade, viva na verdade. Use a couraça da justiça. Justiça aí fala de vida limpa, vida santa, vida equilibrada, vida diante de Deus que agrada ao Senhor. A couraça da justiça. Use a preparação do evangelho da paz. Seja um pacificador, anuncie o evangelho da paz. Não viva na guerra, não viva brigando. A nossa guerra é contra os principados e potestades, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mas nossa guerra não é contra as pessoas. Seja pacificador, né? E esteja disposto a propagar o evangelho da paz. E também use o escudo da fé e se proteja. Cuide da sua fé, atualize a sua fé em nome do Senhor Jesus. E o capacete da salvação, né? O capacete da salvação é proteger a mente contra toda ideia maligna que o inimigo semeia na mente para ganhar a guerra. E por último, relembrando, a espada do Espírito. Maneje bem a palavra de Deus. Procure ler a palavra, seja um leitor da palavra, aprenda sobre Bíblia. Olha, irmão, aprenda sobre Bíblia. O cristão tem que ter conteúdo, maneje bem a palavra da verdade. Amém? Irmãos queridos, termino aqui com uma demonstração de Paulo no verso 18, que diz assim: e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Acima de tudo isso, de toda essa armadura, o cristão tem que permanecer em oração. E Paulo diz, vigiai nisso, com toda perseverança. Então esteja orando, porque os tempos são maus, os tempos são difíceis. Queridos, terminamos aqui, né, o nosso estudo de hoje. Eu quero só agradecer a todos, o Hamilton, o Chaves Pires, a Luciana, a Selma, a Fátima, a Adriana dos Santos, a Roberta, a Rose, né? Então, todos esses irmãos que participaram aí, que Deus os abençoe, Hernandes. Eu não vi aqui hoje o Renato, mas que Deus te abençoe em Cristo Jesus, te fortaleça, viu? Lembre-se, quarta-feira estaremos juntos à meia-noite na nossa live de oração. Esteja ligado. Segundo,
Lembre-se, todos os dias a igreja às 6 da manhã está aberta. Aproveite, venha orar um pouquinho, inicie seu dia falando com Deus, tá bom? Um beijo no seu coração. Hoje a aula foi esticada, hein? Falei muito. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Durma muito bem hoje e amanhã tenha um dia de vitória. Lembrando que quinta-feira começa a batalha, né? Vamos voltar ao trabalho em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Tchau, tchau.